Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz para você, minha amiga, meu amigo, que está acompanhando essa nossa meditação durante esta semana. É a segunda do tempo da Páscoa. Nós estamos aprofundando o sentido desse mistério e dessa presença de Jesus ressuscitado no meio do seu povo, no meio da nossa comunidade, daqueles que acreditamos na sua palavra, que acolhemos a graça do seu Evangelho. Obrigado a você que acompanha esse nosso perfil aqui do Instagram. Obrigado a você que começou a acompanhar, se tornou seguidor desse nosso perfil. Muito obrigado pela sua companhia. E nós vamos juntos seguindo a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É dele que nós queremos ser seguidores e seguidoras. E tem mais uma coisa, na verdade, Jesus é aquele que nos segue. Não é, o maligno é aquele que nos persegue, mas Jesus é aquele que nos segue. E muitas vezes vem ao nosso encontro, vem a caminho, vem na nossa direção. Então sigamos todos esse caminho que é Jesus, essa vida que é Jesus. Obrigado a você também que está inscrito no nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia, que quer deixar a nossa vida com o sabor do Evangelho, que a gente escuta, que a gente acolhe a cada semana através da Santa Liturgia diária. Você se lembra, né? Ontem nós começamos a ler o capítulo 6º do Evangelho segundo São João. E a gente começou ali dizendo que no Evangelho de João não se narra a instituição da Eucaristia, se fala da última ceia. Encontramos o mandamento do amor, o mistério do lava-pés. Jesus diz para fazer isso como ele fez, lavar os pés uns dos outros, se nós queremos encontrar de verdade a felicidade. E dessa forma a gente vai nos colocando no caminho do próprio Senhor Jesus. Já no Evangelho de João você vai encontrar todo um discurso sobre a Eucaristia exatamente no 6º capítulo desse Evangelho. Vimos como ontem Jesus pegou o pão nas suas mãos, como ele dividiu o pão e deu para aquela multidão de 5.000 pessoas. Nós tradicionalmente, até digamos assim, por um não olhar com muita profundidade o que é que acontece, a gente diz que esse milagre é o milagre da multiplicação dos pães. Mas o que Jesus pegou foi os pães que tinham dado para ele, os 5 pães, os 2 peixes. Jesus pegou, deu graças, agradece a Deus por aquilo que ele tinha nas suas mãos e partiu. Em matemática, essa operação que a gente pega uma coisa e parte, nós não chamamos de multiplicação, não. Nós chamamos de divisão. Se eu resolver dividir esse livro aqui por muitas pessoas, eu vou tirando uma página e dando para cada um. Eu não estou multiplicando esse livro. Eu estou dividindo. Eu estou multiplicando o efeito dele na vida das pessoas, a presença dele na vida das pessoas. Portanto, esse milagre que Jesus realizou ontem é um milagre que você e eu, nós podemos realizar também. Pegar aquilo que a gente tem, dar graças a Deus e repartir. E isso nós chamamos de Eucaristia. E nessa celebração da Eucaristia nós fazemos a memória de Jesus que pegou o pão, deu graças e o partiu. A Eucaristia é a memória viva desse partir do pão. E esse milagre que nós vemos no capítulo 6 de João é uma forma já antecipada de a gente ter esse discurso sobre a Eucaristia e a partilha. Depois Jesus vai aprofundando, mostrando que esse pão que ele dá é a sua carne para a vida do mundo. E ontem nós vimos como as pessoas, vendo que Jesus tinha partilhado aquele pão e o pão deu para saciar tanta gente, queria fazer de Jesus um rei. E ele não queria isso, ele subiu para o monte, foi sozinho para o monte. O monte significa o lugar onde a gente vai encontrar Deus. Jesus foi buscar sua referência em Deus. Porque tem muitas coisas na vida da gente que podem se afastar de Deus, mesmo coisas que aparentemente são positivas. Ao longo de toda a quaresma eu fui insistindo com você para fazer a leitura diária do Evangelho, tomar notas do que você estava lendo, e foi tão bom durante esses dias encontrar pessoas que estão me dando um retorno de como essa experiência foi boa. Teve gente que, por exemplo, durante esse período perdeu entes queridos. Me dizia: padre, como a leitura diária da Bíblia me preparou. Deus foi me preparando para essa hora da partida da minha mãe ou de algum parente. Como essa escuta da palavra de Deus preparou a pessoa para esta hora. Deus sempre nos prepara. E eu dizia a você logo no início da quaresma, são 96 dias que a gente vai levar com esse contato diário com a palavra de Deus, os dias da quaresma, mais os 50 dias de Pentecostes, num total, né, desde lá da quarta-feira de cinzas até o domingo de Pentecostes, de 96 dias. E eu espero que isso crie um hábito novo na sua vida, um novo estilo de vida em que você começa cada dia partindo do seu encontro com a palavra de Deus, tomando notas e atentos ao que Deus nos diz. E isso ajuda a gente a fazer o que na
na vida. Ajuda na vida a gente a fazer discernimento. E discernimento é uma palavra que a gente tem que aprofundar bem. Porque discernimento não é escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Entre uma coisa ruim e uma coisa boa, não tem discernimento a fazer. Tem mandamento. Deus já deu o mandamento. Não é? Eu estou com muita raiva de uma pessoa, mato ou não mato? Não, está certo já. O mandamento já diz, não matarás, não se mata. Não é? Eu sou casado, aí estou vendo uma moça muito bonitinha, e o que é que eu faço? Não cometerás adultério, já está disso. Você não pode ir por esse caminho. Ah, uma pessoa me fez um mal, estou com vontade de inventar umas coisas sobre ele e acabar com ele como ele acabou comigo, acabar com a fama e a reputação dele espalhando fake news. Deus já disse, não levantarás falso testemunho. Já tem o mandamento, já tem a proibição, já está dito isso. Discernimento você faz entre uma coisa que é muito boa e uma coisa que é melhor do que aquela coisa boa que você tem. Escolher o melhor e não somente o bom. Então aí crescendo e aumentando em bondade. Isso é discernimento. Escolher o que é melhor entre coisas que são boas. Era bom dar pão para o povo? Era, corretamente. O povo estava com fome, Jesus teve compaixão, deu pão. Mas agora, tornar-me rei para estar continuando só dando pão às pessoas, o que é que eu escolho? Jesus então foi para o monte, não é? Porque a tentação é sempre essa. Como foi que o diabo tentou Jesus no monte das tentações? Jesus com fome, ele diz, transforma essa pedra em pão. Então, às vezes, a tentação pode vir disfarçada de coisa boa. Como tinha um filme antigo que dizia, né? O diabo usa Prada. Sim, ele não vai chegar junto da gente cheirando a enxofre, não. Talvez chegue com o cheiro de um perfume muito refinado, um bálsamo, não é? Não é assim o estilo do maligno, é sempre esse de se disfarçar em anjo de luz, como diz São Paulo. Aí a gente precisa de discernimento, ver o que é o melhor. Por exemplo, na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, dos Atos dos Apóstolos de 1 a 7, tinha uma coisa boa que acontecia na comunidade. Os primeiros cristãos eram um só coração e uma só alma, não havia necessitados entre eles, era tudo uma maravilha entre aqueles cristãos. Tinha gente que enrolava, né? Tem o caso de Ananias e Safira que querem fraudar a comunidade. Mas tinha umas viúvas gregas que se aqueixavam das viúvas hebraicas porque elas estavam sendo deixadas de lado. E os apóstolos então disseram, agora nós não vamos ficar aqui deixando de cuidar da nossa vida de oração e da pregação da palavra de Deus para ficar cuidando da mesa. Cuidar da mesa é uma coisa boa, é um sinal da presença de Jesus. Servir a comunidade, dar pão a quem tem fome. Então os apóstolos dizem, vamos escolher 7 pessoas, 7 é um número simbólico, belo, não é? O ministério dos 7, que aí está a origem do que nós chamamos hoje de diaconato. Então todos eles ali são chamados, e todos eles têm nome grego, não é? Porque a sensibilidade com aquela parte da comunidade de língua grega. Os apóstolos disseram, escolham as 7 pessoas, cheias do Espírito Santo, gente de boa reputação. E aí diz o texto bíblico que escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenes e Nicolau de Antioquia, que era um pagão, não é? Que seguia a religião judaica. Também gente que não é da religião deles, é uma comunidade que está aberta para dar os ministérios também para pessoas estrangeiras, para pessoas que são de fora, para gente que tinha vindo do paganismo, mas estava se abrindo para o Deus de Israel, para o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles foram apresentados, os discípulos, os apóstolos oraram sobre eles e diz que a palavra de Deus se espalhava e ia crescendo o número dos discípulos. Então era uma coisa boa para ser feita, mas os apóstolos sabiam que tinham que escolher a coisa melhor. Aquela tarefa eles também podiam dar para outras pessoas, e foi o que eles fizeram, delegaram. Na sua vida, minha amiga, meu amigo, o que é que você precisa discernir? Onde é que a palavra de Deus tem que se espalhar aí no seu dia a dia para que você escolha aquilo que é o melhor? Vai deixando a palavra de Deus criar espaço na sua existência. O outro fato que nós vemos aqui no texto bíblico de hoje é o Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículos de 16 a 21. Diz-nos que chegou o cair da tarde, Jesus tinha subido para o monte e os discípulos desceram, foram para o mar. Quando nós, modernos, ouvirmos a palavra mar, logo pensamos em praia, podemos pensar num bom fim de semana com muita alegria. Antigamente se pensava em aglomeração, muita gente, carne assando, peixe assando e por aí vai. Para os antigos o mar não era só isso, um lugar de prazer e de lazer. O mar era também aquela concepção daquele lugar onde
era o mal que dominava. Mar e mal vão ali, muito juntos, não é? As pessoas tinham um certo pavor também em relação ao mar. Eles entram numa barca, portanto, os discípulos vão na direção de Cafarnaum, que está do outro lado do mar, atravessar, fazer travessia. Isso aqui lembra também a dimensão missionária da própria comunidade, da barca da comunidade, que deve atingir outros lugares, os discípulos que não devem ficar parados. E diz aqui o texto do Evangelho que Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles, que estava soprando um vento forte e o mar estava agitado. Portanto, essa comunidade dos que creem em Jesus é uma comunidade que experimenta ventos contrários, é uma comunidade que experimenta agitação. Nós estamos vivendo também um tempo assim, não é verdade? De mar agitado, de mar encapelado, de ventos contrários à nossa própria existência. Estamos todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. O mundo está tão unido, sofrendo a mesma tempestade. Mas o que é que essa tempestade tem despertado dentro de nós? Esse mar agitado. Diz-nos o Evangelho que os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca. E o que é que aconteceu? Eles ficaram com medo. Ficaram tomados de medo, mas é claro, vendo alguém caminhar sobre as águas dentro daquele mar agitado de noite, os discípulos têm a sensação de que o que eles estão vendo é um fantasma. Como quando Lucas fala que os discípulos, vendo Jesus ressuscitado, pensou que ele era um fantasma, que ele era um espírito, de fato era o Senhor vivo. Essa é uma imagem que também nos fala dessa realidade da ressurreição, do Senhor que vem ao nosso encontro. Jesus, nesse tempo de agitação, ele não nos abandona. Ele vem ao nosso encontro, caminhando sobre as nossas águas. Jesus não vai tomar o remo das nossas mãos. Jesus não vai tomar o leme das nossas mãos. A única coisa que é necessária é que a gente olhe para Jesus com fé. E a fé não é que vai resolver os nossos problemas, mas a fé vai nos dar força para resistirmos os nossos problemas. Dom Helder Câmara, ele dizia: coragem, remadores, não se cansem de remar. A força bonita, né? Não, coragem para continuar remando. Ele dizia também assim que o sopro de Deus vem ao encontro desses que estão remando, que conservam a esperança. E aí sopra um vento diferente em nosso favor. Então o que a gente quer justamente é isso, é ter essa coragem de continuar remando. Bem-aventurados os que continuam remando e remando contra todas estas marés que estão acontecendo. Quando Jesus vem ao encontro dos seus discípulos e percebe que eles estão com medo, Jesus diz para ele: sou eu, não tenhais medo. Sou eu. Isso soa como aquela palavra do livro do Êxodo: sou eu sou, é o nome de Deus. Como diz Deus através do profeta Isaías: eu sou o vosso Deus. É aquele Deus que não nos abandona, é aquele que vem para perto de nós nesta hora de dificuldade. E a palavra é: não tenhais medo. Dizem os estudiosos da Bíblia que essa expressão não tenhais medo, ela ocorre por quase 400 vezes dentro da Bíblia. Há quem diga que são 365 vezes, como que dizendo assim, todo dia Deus convida a gente para não ter medo. Você lembra que no domingo passado, quando o Cristo ressuscitado se apresenta no cenáculo, ele sopra sobre os discípulos, diz a ele: a paz esteja convosco, e 8 dias depois, quando Jesus aparece de novo, Tomé, que não tinha visto o Senhor, quando vê as marcas dos cravos, ele diz: meu Senhor e meu Deus. E Tomé ouve de Jesus, diz: bem-aventurado aqueles que acreditam sem ter visto. A fé é essa capacidade de ver aquilo que os olhos não alcançam. A gente olha em volta da gente, vê a pandemia, vê tudo isso que é de dificuldade, mas a gente escolhe ver e acreditar nessa presença de Deus que vem ao nosso encontro. A fé ajuda isso. E é interessante que
essa capacidade de ver o invisível, não é? Isso é a fé. Por exemplo, um arquiteto vê um terreno e ele sonha com a casa que ele quer fazer naquele lugar, então ele vê a casa antes de estar pronta e desenha a casa. Ele põe no papel aquilo que ele vê, aquela coisa que está invisível, que não está ali ainda. E depois faz todos os cálculos e levanta aquela casa. Ou então aquela intuição que um cientista tem de um remédio para curar uma determinada doença. Então ele vê aquela solução que ainda não existe e calcula e faz as fórmulas e depois experimenta e vê que dá certo. Confirma que dá certo. Então a sua fé, aquilo que ele tinha visto interiormente, é confirmado na realidade. Mas primeiro ele viu, ele intuiu, viu dentro, não tinha ainda na realidade, ele vê interiormente. Então a fé é essa capacidade de enxergar interiormente. E a fé, essa capacidade de enxergar interiormente, é algo que realmente é muito positivo e necessário na vida do homem. Se fala, por exemplo, no mundo da ciência e da medicina, do efeito placebo, né? Às vezes tem um certo remédio que está sendo testado e dão a certas pessoas farinha misturada com água e a pessoa usa aquilo e às vezes não acontece nada de negativo com ele, até se cura, e aí se sabe que é tudo isso devido a uma condição mental, a própria estrutura mental que ajuda a pessoa a sair daquela situação. Efeito placebo. Por causa do que você acredita naquilo, você acaba tendo o efeito positivo que você deseja. Isso é muito bom e é comprovado, né? E existe uma outra coisa que é chamado, e também é estudado isso, o efeito nocebo. É o efeito negativo, o efeito do medo, o efeito do pensamento negativo, da atitude negativa na vida da pessoa. Não tem nada que esteja realmente fazendo mal à pessoa, fisicamente falando, mas ela acredita que tem alguma coisa que não está bem e psicologicamente até adoece. Não é como às vezes as chamadas gravidez psicológica, que fisicamente não existe uma gravidez, mas a pessoa tem todos os sintomas, todos os efeitos físicos de uma gravidez, e ela não é real, ela é imaginária. É porque a pessoa acredita que aquilo está acontecendo. Então o efeito nocebo é esse efeito de aderir ao mal, de acreditar no mal, de pensar apenas no mal. Então hoje Jesus, que vem ao nosso encontro no meio dessa tempestade, ele vem dizendo para nós: não tenham medo. E essa força do acolher a palavra de Jesus, que a gente não deve ter medo, mas não deve ter medo por qualquer razão psicológica. A gente não deve ter medo porque de fato Ele está do nosso lado, porque de fato Ele nos acompanha, Ele é o Deus conosco. E diz-nos o texto do Evangelho que eles queriam recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou para o lugar onde eles estavam indo. Com Jesus na barca da vida da gente, a velocidade da barca da gente acelera. A gente logo chega na margem, chega naquele ponto onde a gente deseja. Eu quero desejar para você que justamente aconteça isso conosco. Que Jesus seja esse caminheiro ao nosso lado, que Ele vá guiando a direção da nossa estrada. Quero desejar para você, minha amiga, meu amigo, um dia abençoado, um dia realmente cheio de Deus. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.